não reconhece o dono, não. Não reconhece. Do plano de paz, do futuro seguro que Deus havia. Tudo colocado num pacote. Isso é literal, não é figurado não, isso é literal. Porque quando a gente olha para as profecias da Bíblia, muita gente mistura a batalha de Goi com a batalha. E nós mantemos a nossa posição de cristão. E aqui está uma igreja forte, uma igreja viva, animada. E isso é maravilhoso, é obra de Deus, não é? Então nós que servimos a Deus, são coisas assim que acontecem. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, Ele vai corrigindo os nossos atalhos e cumprindo a vontade dEle. Isso tem acontecido na minha vida ao longo de 63 anos de fé. Isto é, eu tinha 20 anos quando me converti. Então os irmãos já sabem, já percebem que eu estou com 83 anos de idade, né? E Deus tem me abençoado. Um dos primeiros livros da Bíblia que li foi Jó. E Deus me visitou, uma coisa linda. Eu trabalhava numa loja lá, mas após aquela leitura, fiquei encantado com o livro de Jó. Encantado com o livro de Jó. Recentemente me pediram para prefaciar um livro, Segredos de Jó. E eu coloquei no prefácio: há 63 anos eu tive uma experiência com o livro de Jó. E agora estou fazendo um prefácio para esse livro. São coisas, caminhos de Deus na nossa vida. Mas eu quero ler, meus irmãos, o tempo aqui é muito precioso e eu quero aproveitar cada minuto possível. Eu quero dividir o meu tempo aqui de modo que eu possa cobrir, pelo menos de sobrevoo, os 4 pontos que eu anotei para a gente tratar esta noite aqui. Isaías capítulo 21, versículos 11 e 12. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Aqui nós temos 3 dias. O outro dia está no capítulo 61 do mesmo Isaías, versículo 2, eu nem vou lê-lo, vou só citar aqui, expressão de Jesus, quando ele disse: eu fui enviado para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui nós temos um dia muito longo, que é o dia da graça, e um dia pequeno, porque está representado por um dia, que é o dia da ira, que será derramado sobre o mundo. E o dia que se segue ao dia da ira é o dia milenial, que é o 4º tempo precioso que eu coloquei aqui nessa apostila. Meus irmãos, podem se assentar. Quero gastar no máximo 15 minutos em cada período de tempo que eu tenho aqui nesse estudo. Então vamos começar com o primeiro tempo. Eu resolvi, meus irmãos,
estudar a Bíblia ou ministrar temas escatológicos dentro de cadeias proféticas. Que se nós misturamos as cadeias, nós não vamos entender nada. Não podemos misturar dispensações, senão nós vamos ficar confusos. Olha, aqueles que não aceitam o dispensacionalismo que está na Bíblia, levantam ideias estranhas. Teologia da libertação, um movimento que é uma mescla de teologia com ideologia marxista. Ensinaram coisas absurdas, porque pega uma dispensação de 4.000 anos atrás e joga no nosso tempo, querendo que aquilo também aconteça aqui. Isso não funciona assim. Mas quando nós olhamos as dispensações e olhamos as cadeias proféticas, nós percebemos melhor o andamento do relógio de Deus. Deus tem um relógio. Recentemente, um relógio aqui nos Estados Unidos, não sei que organização tem, adiantou alguns segundos no relógio, porque deixou o relógio faltando poucos segundos para meia-noite. Meia-noite significa o fim do mundo nesse relógio. Mas há um outro relógio, não sei em que parte da Europa, eu sei que já li, que definindo o tempo, define o tempo pela situação do mundo, pelo aumento das armas nucleares e tudo isso. Então, houve um caso interessante que esses cientistas, depois de dias de reunião estudando a situação do mundo, disse: nós estamos no finalzinho dos tempos, pelo jeito, porque nós estamos prestes a ter uma guerra nuclear e vai ser o fim de tudo. E resolveram então chamar os pastores da cidade de Chicago, isso está em Chicago, e pediram: o que os senhores podem nos ajudar? Nós não temos resposta para essa situação que estamos enfrentando. Estamos à beira de uma guerra nuclear que pode dizimar a raça humana. E os pastores disseram que faziam, pregando o evangelho, sabendo que estamos a caminho de uma destruição. Isso é verdade, meus irmãos. Hoje, minha filha olhou no celular dela e me disse: nessa guerra que vai completar um ano, já morreram 137 mil russos, fora os quebrados, não é? Quase 138 mil russos já morreram nessa guerra, fora os ucranianos. E fora quem não tem nada a ver com isso está morrendo. Esse é o nosso mundo. A Rússia tem um poder tão grande. Só a Rússia tem armas nucleares para destruir 16 vezes toda a população da Terra. Só a Rússia. Matar 16 vezes a população toda da Terra. Se juntarmos os outros poderes nucleares que estão no mundo aí, a capacidade de matar é de 28 vezes a população do mundo inteiro. Estamos vivendo em cima de um barril de pólvora, de uma bomba. Em um ano morreu quase 138 mil russos. Fora o resto, o que é isto? Armas cada vez mais poderosas para matar, irmãos. E essa é uma realidade. Mas o texto que nós lemos aqui fala de um dia de graça. Na verdade, fala de 2 dias, de 2 noites e 2 dias. 2 noites e 2 dias. O primeiro tempo, meus irmãos, está relacionado com uma cadeia profética chamada Os Tempos dos Gentios. Essa cadeia profética tem hoje 2.630 mais ou menos anos.
605 anos antes de Cristo, é armada essa cadeia profética na figura de um ser humano, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. Há muitos detalhes aqui dessa profecia. Eu só quero destacar isto. Aquela profecia está representada também no capítulo 7 de Daniel. Capítulo 2 são esses metais. No capítulo 7 são animais. Um leão, primeiro reino. Um urso, o segundo reino. Não é tigre, é me ajude o título aí. Parece tigre, mas não é. É a família dos... Leopardo, obrigado. Leopardo, um terceiro... terceiro reino. E um monstro, que já não tem semelhança com nenhum animal, porque tem 7 cabeças, tem 10 chifres, e é um monstro terrível e ia realmente causar muito dano na terra. Então aparecem os 4 metais no capítulo 2, os 4 animais no capítulo 7. 2 reinos estão representados também no capítulo 8 de Daniel, que é o reino dos medo-persas e o reino grego, que são diferentes animais. Tudo isso revela verdades que nós conhecemos hoje, porque profeticamente Deus, aliás, Deus é o único que pode contar a história antes dela acontecer. Toda profecia é história antecipada. João escreveu a história da igreja, viu tudo que vai acontecer até o milênio, até o destino final, o céu, sem nada disso ter acontecido. Deus levou ele na ilha de Patmos. Ele estava preso lá. Deus mostrou a ele tudo isso, ele escreveu. Deus mostrou a Daniel, mostrou a Nabucodonosor, mostrou a Daniel, e Daniel escreveu a história antes de acontecer. Está tudo acontecido, irmão, porque tudo é verdadeiro. Deus é o único que conhece o amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Nenhum de nós. Mas Deus sabe tudo. Então nós temos aqui uma sequência num sentido decadente, porque o primeiro reino é um leão, rei dos animais, mas na estátua é o ouro, o metal mais precioso que nunca perdeu força. O mundo gira em torno do ouro. Os grandes negócios são calculados em ouro. E assim funciona. Mas quem sabia naqueles anos o peso atômico dos elementos? Ninguém sabia nada disso. Nem os gregos, com a sua vasta cultura, puderam entender isso. Mas os metais mencionados estão numa decadência perfeita. Começa com o ouro, é o mais forte, depois vem a prata, menos forte, depois vem o bronze, que é, diríamos, fraco comparado com os outros. E o barro, o ferro misturado com barro, o ferro é mais fraco do que o bronze, e ainda misturado com ferro. Então aquela figura profética, que começa com o mais pesado na cabeça e termina com o mais fraco nos pés, foi edificada para cair. Que nenhum pedreiro construiria um prédio nessas condições. Colocar o mais fraco por baixo, não, por baixo você coloca o alicerce, é o mais forte. Mas a estátua está inversa, o peso maior está na cabeça. E ela vai cair, e só uma pessoa é que pode derrubar essa estátua.
é Jesus Cristo quando vier para o reino milenial. Tudo vai, desvoa tudo, desaparece tudo. Uma nova humanidade vai surgir. Dos restos que sobrarem da grande tribulação, vai surgir uma nova humanidade. É interessante notar isso aí. Outra coisa que a gente nota nesses reinos, nesses 4 reinos gentílicos, né? Estamos falando dos tempos dos gentios, é que o primeiro imperador não tinha oposição nenhuma, ele mandava sozinho. Não tinha poder judiciário, poder legislativo, não, ele era o executivo e acabou. Ele falava e está falado. Não há nenhum poder criando dificuldades para o imperador. Mandava sozinho. Nabucodonosor. Por isso é o ouro. Mas o segundo reino tem uma força que controlava o império, tentava manipular o imperador. Era a nobreza. Foram os nobres no segundo império mundial dos gentios que fizeram com que Daniel fosse parar na cova dos leões. Tramaram tudo, foram lá, o rei assina um decreto assim, 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 Daniel foi parar lá. Por quê? Porque tinha poder de controlar o imperador. Mas o final nós conhecemos, não? Daniel não morreu porque Deus fechou a boca dos leões. Daniel tirado para fora e o rei agora coloca todos os que tramaram isso aí, joga lá, mas não sozinho, joga ele com a mulher dele, com os filhos, todo mundo, vai todo mundo. E antes que chegasse no fundo, os leões já estraçalharam todos eles. Era assim que se fazia naquele tempo. Nem deixava ninguém para vingar. Mata a família inteira. Era assim que se fazia. Mas depois, no terceiro império, já não temos nobreza, mas temos uns generais poderosos, que era o Império Grego. Alexandre, antes de morrer, ele disse: prevejo que os meus generais me farão sangrentas exéquias. Generais, dividiram o império dele em 4 pedaços, quando ele morreu. O filho dele é chamado filho do bode, porque a Grécia, o poder na Grécia é simbolizado pelo bode. Até hoje quem tem carro aqui fabricado pela Chrysler, a Dodge, não é? O que é o Dodge? É um título de governo. O símbolo é bode. Dodge é bode. A gente olha para a região da... Estive lá algumas vezes, na Grécia. Está tudo relacionado com bode ali. O mar Egeu, o mar Egos, é o mar do bode. Tudo fala de bode. E a história, eu não vou contar a história aqui de como surgiu essa ideia de os gregos terem o bode como símbolo deles. E aparece nos carros da Dodge a cabeça do bode, né? A força do bode está na cabeça, né? Chifre e tal. É o poder militar controlando o imperador. Mas quando chegamos no quarto império, já é um outro tipo de poder que controla o imperador. É o Senado. O Senado romano ficou famoso, porque os senadores depunham os imperadores, corrigiam os erros. Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos um Senado. Temos, mas não funciona. Está tudo em conluio para manter a roubalheira e a confusão no sistema. Deixa isso para lá, não é assunto nosso. Mas é escatologia. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo num tempo, parece que nada dá certo para melhorar. Mas vai dar certo sim. Pois bem, agora vamos para o segundo tempo. O segundo tempo é o dia da graça, irmãos. O profeta perguntou, recebeu a pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Quanto tempo falta? Nós estamos por volta de 700 anos antes de Cristo, quando os de Seir
Quem vivia na região de Seir era a descendência de Esaú, que vivia lá, naquela região. E são chamados também de Edom. Por isso, Dumá é um trocadilho com a palavra Edom. Gritam-me de Dumá, de Edom. Guarda o quanto falta. Quanto ainda falta, tem uma palavrinha no meio. A pergunta se repete sem esta palavrinha pequena no meio. Guarda quanto falta para acabar a noite. Guarda é o profeta, irmãos. E o profeta responde: vem amanhã. Vem um dia aí, a noite vai acabar. Vem amanhã, mas a noite também vem. O que o profeta está dizendo? Vem um dia de graça aí. Vem algo novo, uma manhã. Essa manhã chega quando Jesus vai para Galileia, meus irmãos. Raiou a luz em lugares de trevas e sombra de morte. Raiou a luz. Jesus chegou, mudou tudo. Raiou a luz. E nasce a igreja, com tudo prontinho para não funcionar. Porque se olhar para a história de como nasceu a igreja, não tinha alguém comentou o seguinte: 99,9% para funcionar a igreja. Para não funcionar a igreja, 99,9%. Não vai dar certo. Havia só 0,01% para dar certo. Mas deu certo. Porque Jesus não é homem, é Deus. Porque Jesus foi fiel. Ele ressuscitou e mudou tudo. Mudou tudo, mudou tudo. Está vivo hoje. Jesus está vivo. Meus irmãos, a igreja nasce naquelas condições e quem diria que ia chegar a ser o que é hoje, o mundo inteiro. A igreja está presente no mundo todo. É martírio, tanta gente morte, tanta gente. Somente na Idade Média atribui-se as perseguições contra os cristãos. 50 milhões de mortes. Cidades inteiras eram dizimadas. Judeus dizimados. Não foi só Hitler que matou milhões de judeus. Os judeus sempre foram perseguidos. 4.000 anos de história e hoje é um povinho de nada. De nada. O presidente de Israel visitou a China anos atrás e disse ao presidente da China: veja, nossos países nasceram numa mesma época. Vocês são tão numerosos e nós somos tão poucos por causa dos massacres que sofremos ao longo da história. No meu livro, irmãos, Israel, Gog e o Anticristo, tem relatos difíceis de ler. Precisa ter estômago para ler. O que fizeram de sofrimento para os judeus, a gente não tem nem como acreditar que chegaram a fazer esse tipo de sofrimento. No Holocausto, para economizar o veneno, uma latinha custava 4 marcos, é moeda alemã, mas precisava economizar. Então, quando colocava 200 pessoas num lugar como esse aqui, ou talvez um pouco menor, todo mundo sem roupa e todo mundo com as mãos para cima, para caber mais gente. Aí as criancinhas eram jogadas por cima da cabeça de todo mundo, né? Tinha um cidadão lá que era, em vez de jogar a criancinha viva, ele já preferia bater com a cabeça dela no muro, já rachar a cabeça da criança, já jogava morta lá por cima. Ficou uma prática tremenda para fazer isso. E até encher tudo aí, não joga a lata inteira. Precisamos economizar. Então joga quase a lata inteira. Vai fazer que a agonia da morte dure um pouco mais tempo. A agonia da morte. O sofrimento aumentava porque tinha que economizar um pouco do veneno. E as pessoas assim, ainda vivas ou semivivas, eram jogadas na esteira
e cremadas na fornalha, se entrava com vida ou sem vida. Isso no início. No finalzinho da guerra, da Segunda Guerra, a situação era tão rápida que já chegavam separava-se logo, descia, o trem chegava lotado de gente, judeus trazidos, apanhados, aonde a Alemanha conseguiu pôr as mãos, ela recolheu os judeus. E já jogava direto na esteira, vivos, sem câmara de gás, sem nada, já iam direto para a fornalha, virar cinza. Coisa desse tipo, a gente lê e não acredita, mas é possível que o homem faz isso? Sim, o homem faz isso. E faz pior. Faz pior. Como é que vai explicar isso? Tem que haver um inferno, meus irmãos. Tem que haver um lago de fogo. Porque Deus é um Deus justo. Muito ódio, muita matança. Mas a igreja cresceu, avançou. Cumpriu-se na igreja as profecias, principalmente nas 7 cartas do Apocalipse. Jesus escreve cartas às igrejas da Ásia Menor. Eu visitei todos esses sítios hoje na Turquia, porque está tudo isso dentro da Turquia. Na cidade, que é a terceira cidade onde havia igreja, nós temos Éfeso, Laodiceia, não Laodiceia, Éfeso, depois vem a terceira carta. Eu não tenho aqui os nomes, porque apenas levantei aqui. Aquela é uma cidade hoje de 200 mil habitantes, cheia de arranha-céus. E o guia nos disse: nesta cidade não há um só cristão. Eu falei: peraí, mas nenhum copta, nenhum ortodoxo, nenhum católico, nenhum protestante, nenhum evangélico, não tem nenhum. E eu lembrei, falei: estamos no lugar onde Jesus disse: é onde está o trono de Satanás. O nome daquela cidade significa casamento. Houve o casamento da igreja com o paganismo. Da igreja com o paganismo. A igreja, a partir dali, nasce o movimento chamado catolicismo romano, que paganizou-se ao máximo durante toda a Idade Média. Paganização foi tomando conta de tudo. Mas estamos vivendo hoje num tempo muito importante, meus irmãos, no tempo de Laodiceia, o último tempo da igreja na terra, que são 7 tempos. O número 7 é um número precioso na Bíblia. Tudo que é perfeito, tudo que é sério tem o número 7 lá. Por isso que o número 7 é o número-chave de toda a Escritura Sagrada. Infelizmente, eu não tenho ali o meu livro, O Significado dos Números da Bíblia. Alguém aqui já leu esse livro? É um livro interessante, que mostra que Deus trabalhou no número 7. A Bíblia está toda baseada no número 7. É perfeição que não existe como o ser humano compor. Ivan Panin, um cientista que descobriu isso, um matemático russo, do século XIX, disse: é impossível o ser humano, com a sua inteligência, produzir um texto como o texto que está na Bíblia. Depois que ele descobriu a forma como a Bíblia foi escrita, ele e amigos dele da universidade, professores universitários, resolveram escrever um texto dentro desse princípio. Depois de algumas semanas, produziram apenas uma frase. E ele disse: é impossível. A Bíblia não é fruto da mente humana, mas é produto da mente de Deus. Só Deus pode produzir o texto como está. Quem diria o apóstolo Pedro falando de fissão nuclear? Lá na carta dele: os elementos, os átomos ardendo se desfarão.
falando de guerra nuclear. Quem era Pedro? Pescador. Tinha cultura, sim, não era um analfabeto. Mas era muito pouca cultura, aquela cultura rudimentar, diríamos, um primáriozinho, né? Diríamos no Brasil. E tem aquilo, porque todo judeu tinha um pouco de cultura, isso era princípio dentro de Israel. Mas escreveu o que ele escreveu, só por emanação da mente de Deus, porque só Deus podia fazer isso. Então, nós chegamos ao final desse tempo, irmãos. Estamos, aliás, vivendo o finalzinho desse tempo. O segundo tempo. O terceiro tempo. Eu tenho quantos minutos, pastor? O senhor me disse, mas... Até 7? Tá bom, então vai dar para caminharmos um pouquinho aqui. O terceiro tempo, meus irmãos, é um tempo de sofrimento. Há um texto em Oséias. É um texto muito importante. Eu recebi em casa quando morava em Fall River, Massachusetts. Um pastor português, muito culto. E ele me fez uma pergunta: irmão Abraão, como é que o senhor explica esse texto de Oséias? Eu disse a ele o que era. Ele disse: nós precisamos que o irmão nos ensine isso em Portugal, porque nós não sabemos nada disso. Na convenção seguinte, portuguesa, na cidade famosa, né? Que tem uma universidade famosa lá. E eu estive lá uma semana ensinando escatologia. E usei como base esse texto aqui: venham, voltemos para o Senhor. Aqui é Israel, meus irmãos, a parte que se separou de Judá e Benjamim, as 10 tribos que se desviaram, se afastaram. E o profeta Oséias profetizou para esse grupo, para essa parte de Israel: venham, voltemos para o Senhor, falando em nome da nação toda de Israel. Ele nos despedaçou. Quando foi que Israel foi despedaçado? Quando rejeitou o Messias. Os romanos vieram e arrasaram tudo. Acabaram com a cidade, destruíram o templo. E os judeus foram espalhados e proibidos de pisar o sítio de Jerusalém. Espalhado por todo o mundo. Mas nos trará cura. A profecia do despedaçamento está totalmente cumprida. E a profecia da cura também está totalmente cumprida. Israel hoje não está preso em nenhum lugar do mundo, está livre. Por isso, só da Rússia foi 1 milhão de judeus para Israel. E 1 milhão ficou na Europa, porque não pode ir mais de 1 milhão, mas já foi muito mais gente, continuou indo para Israel, porque Israel nasce uma cidade por semana. Chamamos de cidade, para não dizer um condomínio, né? Bem organizado, moderno. Israel cresce de uma forma assustadora. E o povo chega, tem que ter casa, tem que ter rua, tem que ter estrada, tem que ter tudo. E a nação suporta, porque é uma nação rica. Mas, continua aqui. Ele nos feriu. Essa profecia ainda não aconteceu. A ferida de Israel não aconteceu ainda. E nem a cura da ferida. 4 profecias acerca de Israel. As 2 primeiras estão cumpridas. Antes das outras 2 se cumprirem, sabe o que vai acontecer? Quem acerta aqui? Arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Dentro dessa sequência aqui de Oséias, meus irmãos, a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Porque a presença da Rússia dizimando, arrasando a Ucrânia, a presença da Rússia pertinho de Israel, na Síria, protegendo o ditador sírio,
está encostadinho em Israel. A Rússia está a caminho de Israel. Deus vai tratar com ela lá em Israel, que é o país que se levantou contra Deus mais do que nenhum outro país. A Rússia se levantou contra Deus, contra a religião, contra o judaísmo, mais do que qualquer outro país. Deus tem um acerto de conta com ela lá. E ela está a caminho de Israel. Por isso o meu livro Israel, Gog e o Anticristo, que eu só tinha 2 exemplares, já voaram, já saíram dali. Mas vai ser produzido, se Deus quiser, na língua inglesa também, com um novo título. Joshua, Final Destination. O destino final da Rússia. A Rússia está a caminho dos montes de Israel. Não é batalha do Armagedon, não. É a batalha das montanhas de Israel. Deus vai tratar com a Rússia lá. E já está tudo armadinho, bando armadinho, a Rússia armadinha, preparadinha, está tudo acontecendo. O Irã esperando aí, ajudando a Rússia contra a Ucrânia. O Irã é a Pérsia, são os persas. Que a Bíblia menciona, em primeiro lugar, que vai acompanhar os russos são os persas. Estamos vivendo nesse final do dia da graça, vendo esses cumprimentos proféticos. Mas eu quero levantar aqui um ponto que eu considero importante, que é, eu estive ministrando, está conseguindo, irmão? Pode deixar. Não consegui não, por favor. Muito obrigado. Meus irmãos, estivemos ministrando no sul do Brasil, São Paulo e Paraná, o ano passado. Minha filha foi comigo, porque ela também ministra, e é uma ajuda muito valiosa. Eu percebi que há tanta gente com a mente confusa sobre esse tema, achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Onde tiraram isso? Alguns pastores famosos. Eu ouvi um deles, é um pastor presbiteriano muito famoso, lá de Pinheiro. Prega muito bonito, mas ele ensinou, e ele é muito ouvido, né? Eu passei agora a acreditar que a igreja vai passar pela tribulação. Não sei de onde ele tirou isso. Meus irmãos, Deus nunca misturou dispensações. Deus não derrama a sua ira em cima de quem está debaixo da graça dele. Nunca fez isso. As pragas caindo em cima do Egito, mas Israel lá em Gozém não sofreu nenhum dano, não houve nada errado lá. Deus livrou. Isso aqui é contra os egípcios, é o faraó e os egípcios. Israel não sofreu nada, irmãos. Israel saindo do Egito, há uma rebelião, 3 se levantam tentando competir, achando que não era mais contra Arão, não? Arão era o líder espiritual, sumo sacerdote, e acharam que não, nós também temos, prepararam tudo, armaram tudo, e Deus disse, avisou Moisés, avise todos os que estão ao redor deles, que saiam de lá, que saiam de perto deles. Todo mundo saiu, arrancaram suas tendas, deixaram os 3 sozinhos. Aí Moisés disse, olha, se não acontecer nada com eles, é porque não tem nada acontecendo mesmo. Mas se a terra abrir e engolir todos eles, vocês vão saber que é Deus que está nisso aí. E a terra abre e engole todo mundo, acabou. Mas isso só aconteceu depois que todos os inocentes saíram de perto deles, irmãos. Porque Deus não derrama a sua ira em cima de quem não merece a sua ira. A igreja é o povo que está debaixo da graça de Deus. Por isso Jesus disse, leu lá na sinagoga de Nazaré,
Fui enviado para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro, não terminou a leitura. Não terminou a leitura. Não falou nada da ira. Agora, no finzinho do seu ministério, quase na semana em que ele foi preso, no sermão profético de capítulo 24 de Mateus, e nos outros também, ele falou do dia da vingança do nosso Deus. Não é para a igreja é tirada antes. Por isso é uma profecia tão clara na Bíblia. Há uma pessoa que ensina, meus irmãos, aí na televisão, tem muita gente que gosta dele, né? Ele é um arqueólogo que guarda sábado. Bom, não tem nada a ver com guarda sábado. Eu também já fui guardador de sábado, né? Porque eu nasci numa família adventista do sétimo dia. Mas quando Deus me libertou do comunismo, do ateísmo, do materialismo, eu tinha 20 anos de idade, e eu achei que tinha que guardar a lei, me agarrei com a lei, e Deus disse: não des ouvido a essa doutrina falsa. Deus falou claramente comigo, meus irmãos. Meu Deus, Deus tem tido uma misericórdia de mim que os irmãos não imaginam. Falou claramente, eu levei um susto, porque ninguém sabia de nada do que estava se passando na minha cabeça. Estava prestando serviço militar na academia, junto à Academia Militar das Agulhas Negras. E Deus me fala daquele jeito. E mostrou todo o erro. Me foi mostrando todo o erro. Eu fui vítima de um falso adventista. Ele tinha sido adventista. Mas quando deixei um culto que queria me ajudar, numa congregação que eu dirigia em São Paulo, eu deixei ele sozinho lá. Falei: eu vou lá, ele vai ficar meio inibido, tal, dizendo: o pastor está aqui, aí não posso ensinar, tal. Deixei ele ensinar sozinho um ano lá. E ele encheu a cabeça do povo de adventismo, de lei. Quando eu descobri, falei: envenenou a igreja. Dispensei ele, ele voltou para o adventismo dele. Nós não perdemos ninguém, meus irmãos. Mas a igreja durante um ano ficou paradinha de crescer. Ficou, parece que envenenada. Só depois de um ano que voltou a crescer de novo. O veneno do erro. Misturar lei com graça é como misturar óleo com água. Se joga no liquidificador, deixa bater 24 horas para ver se separa. Não separa nada. Desligou, a água é separada do óleo. Não tem como. São coisas totalmente opostas. Jesus veio trazer a graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça. É a graça que está nos conduzindo. Meus irmãos, mas como é que nós vamos aceitar essa ideia de que a igreja vai estar aqui? Para o sofrimento? Não existe isso na Bíblia. Não é verdade. Se alguém ainda acredita nisso, porque essas coisas, as ideias vão rodando por aí, né? Não, eu acho que a igreja vai passar por... porque tem lá as trombetas. Aquelas trombetas do Apocalipse, meus irmãos, são trombetas de juízo. A trombeta de que a Bíblia fala acerca do arrebatamento da igreja é a trombeta solene de adoração a Deus. Tem nada a ver com trombeta de juízo. Aquilo lá, naquele tempo, a igreja não estará aqui na terra, está na glória. Mas pegam essas coisas e ficam com a mente confusa, porque não sabe discernir os tempos. Aliás, quando a Bíblia usa uma palavra que está numa das cartas de Paulo a Timóteo, né? Um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, maneja bem, divide bem. Manejar aqui é dividir, separa uma coisa. Isso aqui, nós temos a Bíblia, é muito claro. E às vezes as pessoas confundem tanto, fazem uma confusão tão grande por falta de conhecimento.
inauguração do templo de Cuiabá, aquele gigantesco templo lá, um pregador, conheço ele, usou um texto. Eu falei, por que ele está usando esse texto, gente? Por que não usou aquele texto que se refere ao assunto? Isso aqui não tem nada a ver com a igreja aqui, isso aí é coisa do Antigo Testamento, de outra dispensação. Mas confunde, usa e pega e vai confundindo, irmãos. Há coisas que o pessoal ensina no Brasil, desculpe, irmãos. Uma delas me tirou o sono. Eu estava ministrando em São Paulo, numa igreja lá, de um amigo meu, e ele disse, vamos descansar lá na chácara, lá perto de Campinas, tem uma chácara lá, lugar, vamos lá, o irmão lá, um professor da USP, que está aqui, ensina lá, também é pastor, vamos lá para ele, para casa dele lá, tá? Eu fui. E o irmão que foi comigo me mostrou uma pregação de um rapaz ensinando os pastores no Belém, São Paulo. E aquilo me deixou tão preocupado, que eu perdi sono à noite, dormi mal, não devia ter ouvido aquilo. A gente ensinando pastores. Coisa assim, imagine só. Abraão pagava dízimo para Ló. Como Ló foi embora, ele pagou dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque era um garoto cananeu que sonhava em ser rei, profeta e sacerdote. De onde ele tirou isso, meu Deus? Da cabecinha dele. Tudo da cabecinha dele. Que não existe isso na Bíblia. Mas ensinando pastores. Como fica o ensino na igreja? Triste. É lamentável. E a gente fica ouvindo essas coisas, né? Muito triste. Um pastor famoso lá, conhecido, uma igreja muito dinâmica em São Paulo, não vou dizer nem o nome da igreja, porque não vem ao caso, e ele ensinando, pois é, quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, era uma escuridão tão grande que ele ia apalpando assim, ó, fazendo um gesto. Eu falei, não leu a Bíblia e não leu o meu livro, porque eu explico isso no meu livro. Agora está em inglês também ali, ó, The Tabernacle and the Church. Havia o que se chama Shekinah. Na verdade, Shekinah não é a palavra hebraica que está na Bíblia. Kibode, estava lá. A resplandecência tão forte em cima da arca que fazia os querubins faziam a sombra deles no propiciatório. Está lá escrito na Bíblia com todas as letras, mas não leu a Bíblia e vai ensinar um negócio que não existe, totalmente errado. Por isso que é importante o ensino da Bíblia, irmãos. O conhecimento da Bíblia é muito importante. Mas concluindo aqui este terceiro ponto, nós temos alguns minutinhos. Meus irmãos, o quarto tempo é o tempo milenial. Incrível, incrível. Como a Bíblia está toda preparada. A gente olha para as nações da terra. Nós temos profecias da igreja, temos profecias de Israel, e temos profecias dos reinos dos gentios, e temos profecias para outras nações que não fazem parte do grupo da estátua profética de Daniel. São outras nações. A Rússia não faz parte, a Ucrânia não faz parte, os países árabes não fazem parte, são a China. Vão cumprir profecias relacionadas com as nações da terra, independentemente dessa profecia que vai terminar com o anticristo. O anticristo e o ditador fazem parte da profecia que começa com Nabucodonosor, esse bloco de nações. Tem nada a ver com islamismo. Me deram um livro para eu ler, um livro até meio volumoso, todo em inglês. A pessoa
achou que o livro era importante. Eu li o livro e fiquei tão decepcionado. Eu disse para a dona do livro, falei, olha, o autor não respeita nenhum contexto, nem histórico e nem profético, nada, não respeita nada. Ensina tolices. Mas tem muita gente achando bonitas essas tolices e entendendo, achando que isso vai ser assim, que o anticristo poderá ser um muçulmano. Um absurdo. Tem que ser um judeu. Porque se não for judeu, os judeus não vão aceitá-lo como Messias. Isso está na Bíblia. Não vão aceitar. Mas tem tudo preparado aí no mundo. Mas esse quarto tempo, meus irmãos, é o final de tudo. Uma semana após o rapto da igreja, uma semana, vai haver um acerto com Israel. Israel vai ter liberdade de ter o seu culto, de fazer a matança de animais, voltar a matar os animais, né? Todo da manhã, um animal de manhã, outro à tarde, tudo. Vai voltar a praticar a sua religião, porque vai ter um templo. Eu visitei lá o Museu do Templo. Está tudo pronto lá. Só falta levantar as paredes e montar e abrir e fazer funcionar, mas não pode, porque o mundo, quem está presente lá na área do templo são os muçulmanos, com a sua mesquita, o domo da rocha, como chama, está tudo lá. Mas a Bíblia diz que vai haver uma aliança. Israel vai ter permissão de ter o seu culto. Eu ouvi um pregador aí, e ensinou muita escatologia, ensina até bom. Ele dizendo, então, vai haver sim um documento permitindo que Israel construa o seu templo e tenha o seu culto. Mas para que isso aconteça, os muçulmanos, os líderes muçulmanos, que é o imã, assim como os romanos têm o Papa, os muçulmanos têm o imã deles. Esse movimento aí, irmãos, vem do ocultismo lá da Índia. Infelizmente, é muito forte essa influência. Hitler era uma pessoa, diríamos assim, endemoniada, com essa filosofia aí, do xamanismo lá da Índia. Porque o que ele fez não é normal. O poder que ele tinha na palavra. Ele dava uma ordem e a pessoa dizia, mata aí, dá um tiro na cabeça, a pessoa dava. Força, um poder espiritual terrível, um verdadeiro tipo do anticristo futuro. Foi Hitler. Mas o imã vai assinar, porque vão dizer para ele, olha, a gente permite ir por um tempo, depois a gente quebra essa promessa aí. E aí vocês podem matar quantos judeus vocês quiserem matar. Mas se vocês assinam aqui para permitir que o judeu tenha. Só que tudo isso está baseado numa coisa. Jesus não existe. Jesus não vai voltar. Não vai haver milênio. De modo que quando fecharem as portas e o anticristo ocupar o trono lá em Jerusalém, o trono de Davi em Jerusalém, reinando como Messias, e a coisa ficar mesmo clara, Jesus aparece e salva os judeus. Que não tem outra maneira do judeu sobreviver a não ser Jesus vindo para salvar os judeus. Mas ele vai vir exatamente assim. A Bíblia mostra isso, meus irmãos. Um terremoto vai abrir o Monte das Oliveiras, a metade para o norte, metade para o sul. Eu estive lá. Estive 8 vezes em Israel. Visitei os pontos mais importantes, conheço tudo lá. Plantei uma árvore lá, o presidente do governo de Israel me deu essa honra de plantar uma oliveira num jardim que chama Yardenit Garden, Olive Garden. Então eu plantei lá uma árvore, com a presença de autoridades do governo de Israel. Isso foi uma homenagem muito grande que eu recebi deles. Sou considerado amigo de Israel.
por causa principalmente desse meu livro aí, que mostrou que nós, cristãos evangélicos, não temos nada a ver com as cruzadas que mataram judeus, que dizimaram populações judaicas. Não temos nada a ver com isso. Não eram cristãos. Os verdadeiros cristãos são amigos de Israel, oram por Israel, amam o povo de Israel, porque Israel não tem nenhum outro povo amigo na terra a não ser a igreja. Se a igreja não ajudar, não apoiar os judeus, quem vai fazer isso? Ninguém. Mas Jesus vai descer no Monte das Oliveiras com a igreja, montado em cavalo branco. Só imagine o cenário. Rijo clangor de trombetas. Vai ser um espetáculo nunca visto na terra, meus irmãos. Hollywood nunca produziu nada no seu cinema aí parecido com isso. Vai ser coisa gigantesca, porque o mundo todo vai ver, vai assistir. Jesus desce, Israel se prostra recebendo Jesus. A nação se converte. E a igreja vai reinar com Cristo aqui na terra. 1000 anos. Agora é um tempo maravilhoso. Mais informações os irmãos têm ali naquele livros que estão ali à disposição de vocês. São poucos os livros que eu tenho aqui, que eu tinha posto tudo no carro, trouxe todos para cá. Principalmente esse aqui. Eu recomendo esse livro, meus irmãos. Também para quem não lê inglês. Esse livro está em inglês. Deus me deu um privilégio, uma bênção difícil de avaliar, sua grandeza. Escrever na terceira língua. Em português, escrevi 35 livros. 12 foram traduzidos para o espanhol. E agora o primeiro na língua inglesa. Esse livro leva a pessoa a Cristo. Evangeliza a pessoa. E discipula a pessoa. Esse livro vai fazer mudanças neste país e onde ele circular na língua inglesa. Que vai ser de bênção, muita bênção. Então, se você puder, evangelize sua vizinha, seu vizinho, seu patrão. Quantas irmãs limpam casa aí de gente que não fala a nossa língua? Não tem nada para entregar para ele. Dá um livro desse de presente. Que o americano tem hábito de leitura, ele vai ler. E vai conhecer Jesus, e vai se converter, e vai ser uma bênção, porque esse livro, meus irmãos, transforma vidas. Uma pessoa me pediu esse livro. Ela tinha emprestado o exemplar dela, dizendo: irmão Abraão, esse é o seu melhor livro. Eu preciso do livro. Tive 2 anos para atender o pedido dela, porque eu não tinha livro aqui. Não tinha ido ao Brasil para trazer de lá. E às vezes nem acham no Brasil, porque esse livro vende muito. É um best-seller. 38 anos vendendo sem parar em português. 36 anos vendendo sem parar em espanhol. Agora está em inglês. Então aproveito e recomendo aos irmãos. Alcance alguém com esse livro. Eu acho que o pastor está de pleno acordo. Eu não sei se eu tenho... nós precisamos disso. Eu fui pastor aqui muitos anos, irmãos. Não tinha nada. Não tinha nada para evangelizar americano. Mas Deus me deu essa oportunidade de pegar o meu livro mais evangelístico. Uma edição cara, bonita. Levamos 1 ano para produzir esse livro aqui. Mas está entre as 10 maiores editoras deste país. Esse livro vai circular na Austrália, no Reino Unido, Inglaterra e países ligados à Inglaterra. Onde se fala inglês, esse livro vai chegar. E vai ser bênção. Deus me deu esse privilégio, porque eu sou evangelista. Nunca deixei de ser. Nunca deixei de ser um evangelista. Tudo que eu escrevi dentro de um processo evangelístico. E nós reinaremos com Jesus aqui na terra, meus irmãos. E imagine que maravilha. E reinando com Cristo aqui na terra,
nós vamos também fazer umas viagens aí pelas galáxias, não é? Porque teremos esse poder que o mundo não conhece nada, não sabe nada. Quando Pelé morreu, a NASA deu um presente para ele, para o Brasil, mostrou uma galáxia nas cores da nossa bandeira. Uma galáxia a bilhões de anos-luz de distante. Porque está tudo visto hoje, nós conhecemos tudo, mas é tudo grande demais, nós não somos nada. Mas nós podemos conhecer toda essa grandeza, é para aquele que permanecer até o fim, é para os vencedores, os vencedores. Seja firme com Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui com o nobre pastor Abraão de Almeida, uma referência para gerações passadas, para essa geração atual. E hoje nós tivemos esse grande privilégio de recebê-lo aqui em Port Charlotte para poder falar sobre um tema tão abrangente e importante para a igreja, que é a escatologia. Pastor Abraão, é um prazer recebê-lo aqui, juntamente com a igreja, com a liderança. Eu gostaria que o senhor se expressasse como foi a sua experiência de conhecer essa igreja, falar sobre esse tema e também, pastor, falar sobre uma mensagem para esta geração, para a liderança e sobre a importância de falar sobre esse tema que é a escatologia, que muitas vezes é um tema que assusta algumas pessoas, mas é a esperança da igreja para todos. Verdade. Eu escrevi um livro sobre as profecias da Bíblia relacionado com a Rússia e com Israel. Este livro foi impresso em 1977. 46 anos depois, este livro continua à venda. Uau. E é best-seller em português e em espanhol. E está indo para a língua inglesa com um novo título, Russia's Final Destination, o destino final da Rússia. Estamos diante de cumprimentos proféticos. Minha irmã é pastora na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ela tem 87 anos, parou de pastorear agora. E ela me disse, eu já relacionei mais de 40 profecias cumpridas no meu tempo de vida. Uau. A última profecia cumprida é os poços, chamados bolaines, ao redor do Mar Morto, cheios de peixes. A Bíblia diz que o Mar Morto vai dar peixe como dá o Mar Mediterrâneo. Uau. Essa profecia está se cumprindo, começando a se cumprir. E o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer, porque o mundo todo está passando por aquilo que Jesus disse que haveria de passar. Tempos difíceis, Exato. Muita perseguição, oposição, a igreja sofrendo em muitas partes do mundo, muita perseguição aos crentes, mas é o cumprimento profético. Jesus vem buscar a sua igreja. E uma mensagem, pastor Abraão, para líderes, pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que quem sabe quando ouve a expressão escatologia ou apocalipse, quem sabe se assusta. Eu acredito que há uma mensagem muito esperançosa embutida no livro de Apocalipse. Quem sabe alguém está escutando essa mensagem neste momento e o que o Senhor teria a dizer para essa pessoa? Quando Jesus falou do nosso tempo, ele disse que seria um tempo de dores de parto. Se são dores de parto, algo vai nascer. Esse parto é o nascimento do reino milenial de Jesus. Ele vai acontecer porque está na Bíblia. Essas dores estão aumentando, há muito ódio à igreja, muita perseguição no mundo todo, mas é o nascimento do reino milenial de Cristo. Vai ser a consumação dos séculos, Jesus reinando na terra.
corrigindo todos os erros que o homem já fez nesse Uau. planeta, acabando com as guerras, com os sofrimentos. Que coisa maravilhosa, pastor Abraão. É algo lindo, glorioso, vale a pena a gente conhecer esse processo de Deus e ficar firme, para que não perca nada, porque tudo está acontecendo segundo Jesus predisse, os evangelhos predisseram. Estamos aguardando esse dia, um momento importantíssimo para todos nós nestes tempos finais. Durante a sua ministração, pastor Abraão, eu lhe acompanho há muito tempo. Acompanho suas lives, acompanho seus materiais. E eu notei que durante a sua ministração teve momentos, se eu estiver errado, o senhor me perdoe. Eu notei que teve momentos que o senhor parou por segundos porque havia um sentimento aflorado no seu coração em falar desse tema. E eu notei que tinha momentos que o senhor sentia uma emoção. E eu me alegrei muito pela idade que o senhor tem, já 83 anos, e pregando ainda com tanta graça. Há uma geração que se afasta diariamente de assuntos como esse. É verdade. E para uma geração nova de pregadores, eu tenho 40 anos de idade. Tantos pregadores ainda estão surgindo, vão se formando. Que mensagem o senhor diria para uma pessoa como eu ou outros jovens que estão iniciando a sua caminhada de fé? Que mensagem o senhor deixaria para nós, podemos dizer assim? Há um versículo no capítulo 4 de Efésios. E conhecer a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. As 4 dimensões do conhecimento. Uau. Isso está na filosofia grega, mas o apóstolo Paulo usa esta expressão falando do conhecimento de Deus. O que significa a largura nesse conhecimento? Largura do liberal. Nós não podemos segregar ninguém, levar o evangelho a qualquer pessoa, toda criatura. Liberar os braços para todo mundo. O cumprimento é o cumprimento profético. A igreja não pode ficar olhando no espelho e vendo ela mesma. Ela tem que abrir as janelas e olhar o mundo lá fora e enviar missionários. Isso a igreja viva está vivendo esse tempo. Aconteceu com um pastor na África, no tempo da década da colheita. Eu traduzi o jornal do inglês para o português que circula na África e na Ásia. O jornal era Mensageiro da Colheita. E ele deu um testemunho. Ele disse: até aqui estávamos olhando para o espelho e vendo a nós mesmos. Mas agora abrimos as janelas. Já temos missionários de tais países. Estamos alcançando o mundo lá fora. Isso é visão do cumprimento, visão profética, a igreja avançando. Eu lhe faço uma última pergunta, pastor Abraão. E eu me sinto muito privilegiado em estar tendo esse contato com o senhor. E eu até fico um pouco emocionado porque a gente vê tantas pessoas descomprometidas com a palavra. E eu sei que o senhor tem uma história linda na história da igreja, na parte de suas biografias, livros. E eu gostaria de fazer um compromisso diante de Deus e diante de sua pessoa, de seguir o seu exemplo, pregar esta palavra, por mais dura que seja e assustadora que seja para alguns. O senhor pode ter certeza que se existem 2 pessoas que vão pregar sobre esse tema, eu sei que o primeiro é o senhor. E se existir uma segunda, essa pessoa serei eu. E eu tenho o senhor como uma grande referência. Lhe agradeço demais de recebê-lo aqui em nossa igreja. Para nós é um privilégio muito grande. Olha, pode ter certeza que vamos estar orando sempre pelo senhor e pela sua família. Que ama a palavra e que presta atenção na palavra. Isto é muito importante. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Deus pastor. abençoe. A todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam,
Este foi o primeiro dia do Seminário Escatológico Pastor Abraão de Almeida e ainda existem mais 3 finais de semanas e a gente tem uma expectativa muito grande que coisas maravilhosas irão acontecer. Privilégio receber Pastor Abraão, sua família aqui, e eu creio que grandes coisas o Senhor Deus tem. abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez.